passaram, nós falamos muito a respeito da tribulação que há de vir, né? Por todo mundo, a grande tribulação. Falamos a respeito do anticristo, né? Que esse personagem que irá surgir aí na época da tribulação. E falamos também sobre a primeira besta, que é o anticristo, a segunda besta, que é o falso profeta. Falamos sobre a trindade satânica, que é o grande dragão, né? O anticristo e a besta. Então hoje nós temos o pleno conhecimento do que nós esperamos daqui para frente. Gostaríamos de falar, não, irmãos, vai ficar tudo bem, tudo isso vai passar. Mas segundo as Escrituras, nós podemos esperar por tempos tenebrosos. Tempos a qual o Senhor Jesus disse que nunca houve e que nunca haverá. Nós não estamos aqui para assustar ninguém, não estamos aqui para colocar pânico em ninguém, estamos aqui para pregar a palavra de Deus, ensinar aquilo que as Escrituras dizem, né? E no último estudo, nós ficamos assim, meu Deus, como, né, escaparmos de tudo isso que está para vir, como nós não sermos enganados por esse personagem que irá vir, que a Bíblia fala, né, que ele vai ter uma boca que irá convencer multidões. A Bíblia fala que multidões irão se render a ele, porque ele vai vir com uma pessoa muito boa, uma pessoa extremamente inteligente, que irá assim colocar as coisas no lugar das nações, né? E hoje o Espírito Santo de Deus trouxe aqui para nós como eu já disse aqui também, que há uma linha teológica que acredita que a igreja não irá passar pela grande tribulação. Mas também há uma linha teológica que acredita que sim, que a igreja pode passar até mesmo até a metade da grande tribulação. Nós precisamos estar preparados para a volta de Jesus. Essa precisa de ser a nossa preocupação. Nós estamos preparados para, se o Senhor Jesus voltar hoje, como que Ele irá nos encontrar? Essa precisa de ser a nossa preocupação. Mas também nós precisamos de estar preparados para passarmos, se nós tivermos que passar. Amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro dos Salmos, no Salmo 91. Hoje o estudo ele tem como título Há um esconderijo. Há um esconderijo. Somente o versículo 1. Glória a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Há um esconderijo. Salmo 91, esse salmo que muitos abrem a sua Bíblia e deixam lá aberto, muitos nem nunca leram o salmo, a profundidade dele, mas tem esse salmo como um amuleto. Mas nós sabemos que a Bíblia, a palavra do Senhor, nunca foi, nunca será um amuleto. Ela é a verdade de Deus. E nessa verdade, no Salmo 91, no versículo 1, está escrito: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E diante então desse título, desse estudo, há um esconderijo, nós vamos lembrar, e isso me fez viajar no tempo quando eu estava aqui fazendo o planejamento deste estudo, quando nós éramos crianças. Eu não sei se vocês já passaram por isso. Que à noite, quando estávamos deitados, e nós sabemos que à noite tudo parece que fica maior. O gigante parece que fica maior, né? O medo parece que fica maior. E muitas vezes nós ali deitados na nossa caminha para dormir, vinha aquele medo. Qual era a primeira coisa que a gente fazia? Pelo menos eu fazia isso, né? Pegar o cobertor e tampar a cabeça. A gente tampava a cabeça e ficava quietinho. Por quê? Porque assim, na nossa concepção de criança, a gente pensava que isso ia resolver.
que nós íamos estar escondidos do mal, iríamos estar protegidos do mal, né? E assim estava tudo certo. O versículo 5 do Salmo 91 diz assim: não terás medo do terror de noite e nem da seta que voa ao meio-dia. Assim como nós tínhamos aquela certeza que com a nossa cabecinha tapada nós estávamos protegidos, nós precisamos de ter, pela fé no Senhor, que há um esconderijo em Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Então a Bíblia é muito clara em dizer que em Deus há um esconderijo. Hoje fica meio complicado quando se fala em se esconder. Por quê? Hoje, em 2025, nessa época que nós estamos vivendo, nós já podemos ver que estamos vivendo na era da tecnologia e da informática. Eu lembro como se fosse hoje, eu não lembro quem, mas alguém falou comigo assim: Roseni, do jeito que estão as coisas, nem existia celular nessa época, mas do jeito que as coisas estão evoluindo, daqui a um tempo, vai ter um telefone, você vai ver, vai ter um telefone, eu morava em Patinga, que você vai poder ver a pessoa do outro lado, ao vivo. Eu pensei assim, aonde? Que isso? Nessa época era só telefone de linha. E essa pessoa falou isso comigo, eu gravei isso no meu coração. Vai ter um aparelho que a gente vai poder ver a pessoa do outro lado, em tempo real. Eu pensei, jamais, isso é impossível. E eu vivi para ver isso. Hoje nós podemos ligar para a pessoa que está lá no Japão, fazer ligação de vídeo e falar com a pessoa em tempo real. Então nós estamos vivendo hoje um tempo de uma tecnologia que está avançando a cada dia mais. Está assim, correndo, é tremendo, né, o que está se passando. Então, quando fala em esconder, cada dia, quanto mais avança a tecnologia, mais o ser humano fica vulnerável. Hoje nós andamos nas ruas, nós temos câmeras nas ruas, nós temos câmeras nos bancos, no trabalho, nas escolas. Onde nós estamos sendo observados. Aqui nesse ambiente tem uma câmera. Muitas pessoas até nem nunca prestou atenção, mas aqui tem uma câmera. Nicolas mesmo nem tinha prestado atenção, né, Nicolas? Então, onde nós estamos hoje, nós estamos sendo observados. Mas só que muito maior do que essas câmeras, nós temos os satélites. Satélites que nos observam. Se nós entrarmos hoje no Google, tem o Google não sei o quê. E se você colocar lá o endereço, ele vai lá na casa daquele endereço e observa como está. Né? É desse jeito. Eu estou aqui hoje, apesar de que a distância é pouca, né? Eu estou aqui. Se eu quiser agora abrir o meu celular e olhar lá como está a minha casa, eu vou olhar. Entende como que está a tecnologia? Aí a gente pensa, se hoje está assim, e vai se levantar esse personagem, que quando ele quebrar a aliança com Israel, e que então vai vir uma perseguição, não somente na nação de Israel, mas contra todos os cristãos, aí você pensa, onde que você vai esconder? Para onde que nós iremos? Como escapar de tão grande perseguição? Mas aí nós voltamos para o título do estudo. Há um esconderijo. Somente um que irá poder nos esconder desta hora. O Salmo 91 ele foi escrito para os cristãos. A Bíblia foi escrita para os cristãos. A Bíblia foi escrita para todo aquele que crê.
Porque só a letra mata, o Espírito que vivifica. Não é verdade? É o Espírito que gera em nós a fé para crer. O apóstolo, o nosso irmão Tiago, ele diz que se nós não obedecermos, não adianta nada. Vocês creem? Ah, eu creio. Até os demônios creem e estremecem. Então, o nosso crer precisa de ir muito além. Nós precisamos de ter fé. Que a palavra de Deus ela é viva. E a palavra de Deus está dizendo que há um esconderijo para todo aquele que crê. Louvado seja Deus. E aí, então, diante de tanta tecnologia, esse negócio de esconder parece que se tornou algo impossível. E interessante que as autoridades dizem que é para a nossa segurança. Vou dar um exemplo: se hoje tem uma câmera no comércio, é para a segurança daquele comércio. Se tem uma câmera dentro de um lar, é para a segurança daquele lar. Se tem uma câmera dentro da escola, é para a segurança da escola. Mas nós vamos ver que diante disso, nós vamos entender que a tecnologia será a maior arma que o inimigo irá usar contra aquele que ele irá perseguir na terra. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, lá no livro de Daniel, no capítulo 4. Quem abrir primeiro pode se levantar e ler para mim. Capítulo 12, verso 4. Livro de Daniel, capítulo 12, verso 4. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela 7 livros até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para a outra, e a ciência multiplicará. E a ciência multiplicará. Está entendendo? Que a tecnologia, a ciência, o conhecimento se multiplicando sobre a face da terra está apontando para o fim dos tempos. Agora abre comigo lá em Apocalipse, capítulo 12. Louvado seja Deus. Livro do Apocalipse, capítulo 12, verso 7. Diz assim: e houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Verso 8. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Verso 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. O que esses versículos aqui nos mostram? Versículo 7. Houve uma batalha no céu. Onde que essa guerra começou? No céu. Essa batalha começou no céu. Como que nós vamos vencer essa batalha? No esconderijo do Altíssimo é o lugar onde que nós vamos esconder. Mas como que nós vamos vencer? Fazendo da forma que o céu fez. E o que o céu fez? Acompanhe comigo, irmãos. O que o céu fez?
e houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E por isso eles venceram. Quando houve o final dessa batalha, o que aconteceu? Eles foram precipitados no mundo. Então agora essa guerra, essa batalha está travada aqui. Irá se intensificar na época da grande tribulação. E ainda, no capítulo 13 do Apocalipse, diz assim: versículo 7, capítulo 13, verso 7. Interessante que o verso 7 do capítulo 12 diz que houve uma batalha no céu. O céu venceu, com certeza. Agora olha só o que diz o verso 13, verso 7. Capítulo 13, verso 7. E foi permitido. Foi o quê? Permitido. Houve uma permissão de Deus. Vai haver uma permissão de Deus. Lembra que eu já ensinei para vocês que há algo muito diferente entre a vontade de Deus e a permissão de Deus? É bem diferente. A vontade de Deus e a permissão de Deus. Aqui houve uma permissão de Deus. E foi permitido fazer o quê? Acompanha comigo aí no versículo 7. Fazer o quê? Guerra. Contra quem? Aos santos. E vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda tribo, língua e nação. Está vendo como ele vai se levantar contra todas as nações? Como que ele vai perseguir os santos? Então a arma do inimigo será a arma poderosa, a tecnologia. Com essa tecnologia ele vai caçar os santos como bichos. Não adianta, não vai ter esconderijo na terra. Mas há um esconderijo em Deus. Somente em Deus nós poderemos esconder. Tá? Agora abre comigo lá em Provérbios, capítulo 15 de Provérbios. Provérbios 15, verso 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Não sabemos por que os maus vêm primeiro aqui, né? Talvez seja porque os maus dão mais trabalho, né? Mas uma coisa nós sabemos que é muito bom saber que os olhos do Senhor, é muito importante saber que os olhos do Senhor estão sobre os bons também. Que os olhos do Senhor estarão sobre os santos. Que os olhos do Senhor estarão sobre a igreja. É muito bom saber que nós estamos sendo observados pelo Senhor. E muito mais. Onde quer que estejam os nossos pés, Deus estará nos observando como um grande Pai para nos proteger. Não existe lugar que sejamos que Deus não está lá. Eu gostaria que você repetisse isso comigo. Será difícil se esconder do anticristo, mas não existe lugar onde eu esteja que o Pai não esteja comigo. Os olhos do Senhor estão sobre nós. Então, não existe lugar. A palavra do Senhor diz, o salmista diz assim: olha, se eu armar a minha cama
nos altos céus, lá o Senhor me encontra. Mas se eu descer até as profundezas do inferno, de lá o Senhor me tirará. A igreja precisa de ter essa certeza. E é pela fé, tá? Fé sem duvidar. E quando nós deixamos que o Espírito Santo gere em nós essa fé, aí a gente vai bater no peito e vai dizer assim: venha o que vier. Aconteça o que acontecer. Eu sei que há um esconderijo em Deus. Ele irá me esconder dessa hora. Amém? Então não existe lugar que sejamos que Deus não esteja lá conosco. Isaías 43, capítulo 43. Isaías, capítulo 43. Eu vou ler a partir do verso 1, amém? Isaías, capítulo 43. Posso ler? Amém. Glória a Deus. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, ou não tenha medo, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti. Está entendendo? Grifa bem o versículo 2. Olha, quando vocês passarem pelas águas, eu vou estar com vocês. Quando vocês passarem pelos rios, eles não te submergirão. Quando vocês passarem pelo fogo, a chama não te queimará. Isso aqui aconteceu com aqueles 3 jovens lá na fornalha, né? Que passaram pela fornalha de fogo, e quando saíram de lá, aquela liderança que estava lá, aqueles sátrapas, né? Que estavam lá, falaram assim: o que aconteceu? O que nem cheiro de fumaça eles têm? Nem um fio de cabelo deles foi queimado. Nem a chama arderá em ti. Versículo 3 diz: porque eu sou o Senhor teu Deus. Porque eu sou. Qual é o segredo? Ter o Senhor como nosso. Ter Deus como nosso Senhor. Porque o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, deu Egito ao teu resgate, Etiópia e Seba em teu lugar. Então nós vamos entender aqui que estando em Deus, nós temos um esconderijo para passar pelas tribulações que estão para vir. Por isso, amados, que eu sempre tenho falado, o momento de encher as nossas candeias é agora. É agora, nos encher de Deus, é termos intimidade com Deus, é buscarmos o Senhor como nós nunca buscamos, é tempo de nos aprofundarmos em Deus. Porque quando chegar esse momento, Jesus disse que será de repente. Não vai acontecer assim gradativamente, mas vai ser de repente. Então, quando isso vier, Jesus falou que vai haver uma falsa paz. As guerras vão parar, os países vão dar uma trégua, os países que estão em guerra vão dar uma trégua, vão parar, vai vir aí uma falsa paz, as coisas das nações vão começar a entrar no eixo, mas o Senhor Jesus diz, quando disserem paz e segurança, vai haver uma repentina destruição. E para isso nós temos que estar preparados. E ninguém está preparado, irmãos, fora de Deus.
Lembra-se, lá no livro do Apocalipse, eu não lembro agora qual capítulo que João fala, que via os grandes da terra se escondendo em cavernas? Eu gostaria de lembrar vocês que João, ele escreveu o livro do Apocalipse da forma que a sua mentalidade humana entendia e das coisas que ele conhecia. Quando ele dizia sobre caverna, que os grandes da terra iriam tentar se esconder em cavernas, o que é essas cavernas para nós hoje? Hoje a gente sabe o que é. São os bunkers que fala, né? Que estão sendo construídos, antibomba. Entende? Somente aquele que está em Deus será protegido. Aí você fala assim, mas pastora, lá no livro do Apocalipse, no capítulo 13, no verso 7, ele fala que ele irá lutar contra os santos, irá vencê-los. Não fala isso? Com a permissão de Deus? Mas eu quero lembrar aos irmãos que tudo acontece somente com a permissão de Deus. E quando nós estivermos escondidos em Deus, debaixo da sombra do Onipotente, irmãos, pode vir o que vier, a gente não retrocede, a gente não nega o Senhor, porque a gente sabe que a nossa vitória não é terrena. A nossa grande vitória é no céu de glória. E por isso nós iremos, se tivermos que passar por isso, iremos passar sem medo, sabendo quem está nos protegendo. Porque muitos irão negar o nome do Senhor. Muitos irão retroceder. Mas aquele que está escondido em Deus, ele não irá retroceder. Abre comigo em 1 Reis 17. Ali no livro de 1 Reis 17, nós encontramos a história de um homem que foi escondido por Deus. No momento difícil, no momento de grande perseguição, Elias estava sendo perseguido ali por 1 Reis 17. Ele estava sendo perseguido, amados, como agulha no palheiro. Por quê? Porque Elias profetizava a verdade. E ali, então, ele estava sendo perseguido. Você imagina só a rede de investigadores de Acabe procurando Elias, armados até os dentes. E o Senhor mandou ele entrar em alguma caverna? Não. O Senhor mandou ele cavar um buraco no chão e se esconder? Não. O Senhor mandou ele ir para outro país? Não. Para onde que o Senhor mandou Elias? Para o ribeiro de Querite. Seria um lugar tão fácil de ser achado. Por que ninguém conseguia achar Elias? Tanto que quando o Senhor falou, chegou a hora, Elias, vai lá agora e se apresenta. Aquele homem que o viu, que eu esqueci o nome dele agora, e ele falou assim, vai lá e fala com Acabe que eu estou aqui. Ele falou assim, eu que não vou lá, porque se eu for lá e falar com Acabe, com o rei Acabe, que o Senhor está aqui, Elias, o Senhor vai subir de novo. Ninguém vai achar. E eles vão acabar me matando. Ninguém achava Elias, porque ele estava escondido. E isso, sabe o que nos ensina? Se nós tivermos que passar por esse tempo tenebroso que há de vir, o inimigo só vai te achar se o Senhor permitir. Ele pode passar perto de você, que ele não vai te achar. Eu já contei para vocês aqui o testemunho da mãe do Ronaldo. Quem estava aquele dia que eu contei esse testemunho? O menino que mexia com drogas. Vou contar aqui outra vez, tem pessoas que não estavam aqui. E que ele estava prometido, ele ia ser morto. E então a mãe dele orando, a mulher de oração, a mãe dele orando, e ela contando que o Ronaldo era tão magrinho, mas tão magrinho, de tantas drogas. E ali aqueles bandidos invadiu a casa dela para matar o filho dela, matar o Ronaldo dela. Ela jogou um lençol por cima dele, ele estava deitado no sofá. E ela conta que os bandidos entrou e vasculhou a casa dela toda, procurando o Ronaldo. E chegava para ela e com a arma na testa dela, onde está o Ronaldo?
Ela falava: o meu Ronaldo está escondido debaixo da sombra do Altíssimo. E ele deitado no sofá. E os bandidos não conseguiram achar. Repita comigo: há um esconderijo. Então nós vamos entender que o inimigo só vai nos encontrar se nós tivermos que passar por esse período difícil, se o Senhor permitir. E se o Senhor permitir, é porque Ele já nos preparou para aquele momento. Olha só, capítulo 17 de 1 Reis. Esse estudo hoje é um refrigério, né? Para quem passou pelos outros estudos, que saíram daqui tudo com os olhinhos regalados, né? Meu Deus! Hoje o Senhor traz um bálsamo para os nossos corações. O versículo 3 diz assim: retira-te daqui, vai para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. O ribeiro de Querite, diante do Jordão. Mas como esconder ele tão perto? Elias poderia ter questionado: não, ali eles vão me encontrar. Mas ele fez o quê? Obedeceu. Obedeceu. Amém? Então foi Deus que mandou Elias se esconder lá. E nem toda a rede de investigadores de Acabe não pôde encontrar. Porque Deus, quando Deus esconde, está... Quem é o diabo para achar? Quem é ele para encontrar quem Deus escondeu? Agora vamos comigo lá no livro do Êxodo. Vamos ver quem mais o Senhor escondeu. Tem muitos outros, né? Nós vamos falar somente desses dois. Êxodo capítulo 3. Êxodo, capítulo 3. Não era capítulo 3, não, peraí. É capítulo 2. É capítulo 2, tá? A partir do verso 1. E foi um homem da casa de Levi e casou com a filha de Levi. Eu quero ler um versículo aqui antes para os irmãos entenderem. Versículo 22 do capítulo 1 diz assim: então ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Versículo 1 do capítulo 2. E foi um homem da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu por 3 meses. Amados, como esconder um bebê por 3 meses dentro de uma casa? Lá fora, Jacobede sabia que havia morte, havia uma ordem de Faraó: todo filho que nascer homem, mata, joga no rio Jordão, mata. Qual era aqui a estratégia de Faraó? Qual era a estratégia de Satanás? Diminuir o povo hebreu. Qual é a estratégia de Satanás ainda hoje? Diminuir a igreja de Cristo. Bem nessa época, Jacobede então fica grávida. Quando houve a ordem de Faraó, Jacobede fica grávida. Imagino eu que ela passa toda a sua gravidez temendo e quem sabe até pedindo a Deus para que viesse uma menina, porque ela sabia que se viesse um menino,
ele iria ser morto. Mas quando Moisés nasce, ela vê então que ele era formoso, resolve esconder esse menino dentro de casa. Gostaria de lembrar a vocês que Jacobed e seu esposo estavam ali, eles eram escravos. Você pode entender que a casa dos escravos era uma colada na outra. Há de entender que eram casas pequenas. Há de entender que eram casas de estuque. Ou quer dizer, não havia como esconder o eco do choro do neném. E assim como a época que alguns de nós aqui tivemos filhos, naquela época não existia fralda descartável, não. Né? Nós que tivemos filhos naquela época, sabe os varais de fralda, né, missionária Ana Paula? Que a gente tinha que lavar. Imagina nessa época. Era a roupinha do neném, era o choro do neném. Aí você pode pensar assim, que mãe é essa que conseguiu esconder o filho da morte? Que nada. Moisés estava guardado no esconderijo do Altíssimo. Houve um clamor por ele. O povo clamou por um libertador. E Deus fez com que ele nascesse. E Deus o protegeu durante 3 meses. Deus teria protegido ele até ele ficar rapaz, até ele assumir a postura de um grande líder. O Senhor teria escondido. Só que o Senhor queria que ele fosse criado no palácio. O Senhor então arma uma estratégia para que isso acontecesse. Mas Deus escondeu Moisés. Escondeu Moisés diante do esconderijo do Altíssimo durante 3 meses. Quando o Senhor mandou Elias ir ali para o ribeiro de Querite, ele tinha ordens expressas. Os corvos irão te alimentar. Os corvos traziam alimentos. Estar escondidos em Deus é ter a provisão de Deus. Amém? Estar escondido em Deus é saber que Deus irá prover. Deus não mandou Elias para o ribeiro para morrer de fome. Deus não nos deixará só. Acredito eu que nessa época, irmãos, que vai haver essa tribulação como nunca houve, também haverá um mover de Deus como nunca houve. Se na época do povo no Egito o Senhor se manifestava como nuvem para que o sol não queimasse a pele daquelas pessoas e como coluna de fogo para que o frio não os matasse no deserto, nessa época de grande perseguição, eu acredito que será uma época de um grande mover de Deus. O Senhor irá prover. Assim como o Senhor proveu para Elias, ele irá prover para todos aqueles que nele esperam. Voltando lá para o Salmo 91. Como vale a pena confiar em Deus? Como vale a pena esperar em Deus? Isadora, vem. Salmo 91 diz assim, versículo 11. Porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para ti todos os teus caminhos. Porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Deus tem um esconderijo especial para nós no dia da adversidade. Quer ver mais? Acompanha comigo no Salmo 27.
27. Louvado seja Deus. Nós vimos através, do exemplo de Elias, que quando Deus nos esconde, além do alimento, segurança, ainda nós podemos descansar. Agora o Salmo 27, versículo 5 diz assim: porque no dia, o que está escrito aí na sua Bíblia? Da adversidade. No dia das grandes batalhas, no dia das grandes perseguições, o que Deus vai fazer? Me esconderá no seu caminho. Me esconderá. Onde? No seu caminho. No oculto do seu tabernáculo me esconderá. Pôr-me-á sobre uma rocha. Nós vamos ver então que Deus tem um esconderijo especial para nós no dia da adversidade. No dia da adversidade, no dia da tribulação, no dia da grande perseguição, o que vai acontecer? Deus irá nos esconder. Eu gostaria que você grifasse aí na sua Bíblia, no seu pavilhão. Grifa bem isso aí. No seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo, irá nos esconder. O apóstolo Paulo, ele nos ensina as condições que nos credencia a nos esconder em Deus. Como eu disse para vocês, que o Salmo 91, como toda a Bíblia, ele foi escrito para os santos. Aí nós vamos ver lá em Colossenses, abre comigo, Colossenses 3. O apóstolo Paulo nos dá aqui algumas credenciais. Como esconder em Deus? Podemos esconder em Deus de qualquer maneira? Não. A gente vai ver, voltando lá para o livro do Apocalipse, a gente vai ver João falando sobre os grandes da terra, tentando se esconder em abrigos físicos, em coisas físicas, coisas construídas pela mão do homem, e não vão conseguir. Não vão conseguir, irmãos. Hoje já tem muitos construindo isso, aqui no Brasil mesmo, tá? Tem muitos construindo esses bunkers. Por quê? Porque a fé deles estão em coisas físicas, né? A fé está no físico, naquilo que as suas mãos constroem. Muitos ajudando o seu celeiro, preocupado, vai faltar alimento. Faltou para Elias? Não vai faltar para os seus santos. Amém? Então o apóstolo Paulo, ele nos ensina essas condições. Há uma condição. Colossenses capítulo 3. Eu vou ler a partir do versículo 1, mas o versículo 3 é que mais fala. Mas diz assim o versículo 1: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está o quê? Escondida com Cristo Jesus. O apóstolo Paulo está falando de algo futuro, ou de algo presente, ou de algo passado? O que vocês entenderam aí? Olha só o versículo 3, vamos de novo. Ele está falando de algo futuro, presente ou passado. Versículo 3. Porque já estáis, e a vossa vida está em? O que vocês acham? O que você acha de Diácono Paulo? Presente. Nós já estamos neste esconderijo, irmãos.
A vossa vida, veja bem, vou ler de novo o versículo 1. Isso aqui vale a pena remoer, né, irmã Cláudia? Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Se nós nascemos de novo, nós já ressuscitamos com Cristo. E nós buscamos as coisas que são de cima. Pensamos, a nossa mente estão nas coisas que são de cima, no céu, e não nas que são da terra. Não construir abrigos, mas crer que nós já estamos escondidos. Amém? Aí o versículo 3. Porque já estáis, o quê? Mortos. Já estáis mortos. Como assim, pastora? Mortos pelas coisas desta vida. Então, há um requisito aqui para estar escondido em Cristo. E qual é? Novo nascimento. Está morto para as coisas dessa vida. E a vossa vida está escondida em Cristo. Com Cristo em Deus. E olha só o versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Aquele que nasceu de novo, irmãos, já está escondido em Cristo. Já estamos escondidos em Cristo. Estar escondido em Deus. O que vai acontecer? O que acontece conosco? João 6,37. Evangelho, tá? Evangelho de João, capítulo 6. Verso 37. E se nós já estamos escondidos em Deus, o que nos espera no mundo espiritual? O que será de nós? Capítulo 6, verso 37, o próprio Cristo falando. Tudo que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Amém? O que acontece com aquele que está escondido em Cristo? De maneira nenhuma ele abre mão de você. De maneira nenhuma ele te lançará fora. Amém? Ainda em João, agora no capítulo 10, um pouco para frente. Capítulo 10, do verso 27 ao 29. O Senhor Jesus falando. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as. E elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que me as deu, é maior do que todos. Ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Então, o que nós entendemos aqui? Estar escondido em Deus é jamais ser lançado fora. Nós não temos, irmãos, um prazo de validade com Deus. As coisas não funcionam assim. Já pensou se o Senhor nos tratasse como muitas vezes nós tratamos o nosso irmão?
Ah, você me magoou, você me feriu, então tchau para você. Né? Ah, eu já te perdoei demais. Chega de perdoar. Agora eu não te perdoo mais não. A pessoa, se Deus nos tratasse assim, mas ele ensina para Pedro. Pedro, quando chega para ele, quantas vezes nós temos que perdoar, Senhor? 70 vezes 7. Né? É 70 vezes 7 mesmo? É, né? Mas ele não fala se é por dia, se é por ano ou se é por minuto. E nisso ele quer dizer que o perdão é infinito. Só não recebe o perdão quem não se arrepende. Não é verdade? Então o Senhor está dizendo que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou a elas a vida eterna, nunca perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. O Senhor não está falando aqui de pessoas perfeitas, Ele está falando de pessoas imperfeitas, pessoas que erram, mas de pessoas que se arrependem. Ele jamais lançará fora, Ele jamais vai abrir mão. Amém? A única coisa que pode nos afastar de Deus é o coração endurecido que não quer receber o perdão do Senhor. Aí nós vamos lá na carta aos Romanos, no capítulo 8. Estamos falando sobre o esconderijo do Altíssimo. Como que nós iremos passar pelos dias difíceis que estão para vir sobre a terra. Tendo a certeza do amor de Deus, recebendo dele este amor, deixando ele nos esconder. Versículo 37 até o 39. Carta aos Romanos, capítulo de número 8, verso 37 a 39. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente e nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. No Senhor nós somos mais do que vencedores. Amém? Nós estamos debaixo, amados, de uma promessa. E essa promessa se estende para toda a igreja. Vamos ver uma delas lá no livro do Apocalipse, capítulo de número 3. Apocalipse, capítulo 3. O Senhor faz uma promessa para a igreja de Filadélfia. Apocalipse, capítulo 3, verso 10. Aqui tem uma promessa de Deus para a sua igreja na terra. Porque guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Está vendo que ele está falando aqui sobre essa grande tribulação que há de vir? Porque guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, da tribulação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Qual é a promessa de Deus aqui? Guardar. Eu vou guardar vocês, né? Aqui, muitas pessoas entendem que essa promessa é que o Senhor irá tirar
a igreja antes da grande tribulação. Era levar a igreja. Mas muitos também entendem que será uma proteção. Mesmo que a igreja tenha que passar, nós ficaremos protegidos pelo Altíssimo. Bem, ou uma ou outra é uma promessa. Se tivermos que passar, o Senhor vai estar conosco. Amém? Vamos ler o último versículo que se encontra em 2 Pedro, capítulo 2. 2 Pedro, capítulo 2. Somente o versículo 9. Que diz assim a palavra de Deus: assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos. Está escrito assim na sua Bíblia ou tem a Bíblia que está diferente? Todas as Bíblias estão assim? Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Está vendo aqui uma promessa de proteção e de livramento? Amém? Nós vamos parar por aqui. E na semana